Israel amanheceu sob ataque neste último sábado, dia 7 deste mês. Uma onda de foguetes foi lançada da faixa de Gaza a partir das 6h30 da manhã contra Israel. O Hamas afirma que disparou mais de 5.000 foguetes na primeira ofensiva. Homens armados palestinos invadiram Israel por brechas nas barreiras de segurança terrestre em Gaza. Os ataques vieram por todos os lugares, por mar, por terra, por ar. Os ataques também vieram através de drones, caças, navios, granadas, gás, tanque de guerras e demais materiais bélicos. Corpos e mais corpos carbonizados e alvejados por tiros de fuzis estão sendo escarnecidos, despidos, esbofeteados, retalhados e muitos civis estão defecando e urinando sobre estes corpos. A contraofensiva israelense destruiu prédios em Gaza e centenas de pessoas, entre elas crianças, idosos e mulheres, morreram e outras ainda estão dilaceradas debaixo dos destroços. O Brasil condenou os ataques, mas não pôde nem pode fazer absolutamente nada, porque nunca fez em guerra alguma. Afinal, o nosso Brasil não passa de um país de prostitutas, corruptos e religiosos. Logo, não tem a menor condição ética, moral e bélica de ter pelo menos meia hora de guerra com um país nenhum, estando simplesmente fadado ao fracasso. São sobre estes assuntos que nós vamos falar no vídeo de hoje, então fica por aí que logo depois da nossa abertura eu venho e te conto absolutamente tudo sobre este assunto. Então não sai daí. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta. Eu sou o Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé, e por isso é um privilégio muito grande contar com a sua presença, contar com a sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. Seja extremamente bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo à nossa família. A você que chegou aqui de paraquedas, muito obrigado. Espero que continue conosco, espero que goste do nosso conteúdo. É ácido, é crítico, mas é construtivo. Então, a você que nos ajuda, você que é membro do nosso canal, mas muito obrigado mesmo por sua força, porque você não faz ideia do quanto você nos ajuda a permanecer firme e forte aqui nesta plataforma, porque esta aqui é a única forma que a gente tem de colocar as nossas opiniões, é a única forma que a gente tem, o único instrumento, por enquanto, que a gente tem para poder externar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e levar libertação para milhares de pessoas em todo o mundo. Então, muito obrigado a você que nos ajuda, a você que nos financia, a você que torna real as nossas possibilidades de chegar cada vez mais longe, porque se depender desta plataforma aqui, o canal Além da Fé já teria saído do ar há muito tempo. Isso não é novidade para ninguém, porque o YouTube, ele não ajuda canais como este, porque são canais críticos, canais ácidos, canais que trazem consciência, libertação mental. Tira as pessoas do aprisionamento religioso, educa, constrói pessoas, gera seres humanos cada vez mais educados e conscientes, críticos quanto à sua realidade. O YouTube não quer isso. O YouTube, na verdade, quer nos idiotizar. Essa é a verdade. Eu estou falando isso porque eu sei que provavelmente ele vai desmonetizar esse vídeo também, como tem feito com outros vídeos meus. Então, se não for você do outro lado para nos apoiar e para nos ajudar, para que nós possamos chegar cada vez mais longe, realmente não será possível. E o Além da Fé sairá do ar, Brasil, infelizmente. Então, muito obrigado a você que gosta do nosso conteúdo, a você que nos apoia e a você que nos ajuda. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre as últimas informações do que está acontecendo em Israel, a suposta Terra Santa. O ataque a Israel, Brasil, é semelhante ou tão poderoso quanto ao ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América. Desde 1948, Israel não tinha sido alvo, não tinha vivido algo tão poderoso como este ataque. Acredito que daqui a 50 anos, o dia 7 de outubro de 2023, estará sendo lembrado como um dos episódios mais sangrentos na suposta Terra Santa chamada Israel. Só para que você possa ter uma ideia do que está acontecendo em Israel, para que você possa se ambientar, o Hamas, um grupo paramilitar palestino, entrou em Israel e executou centenas
centenas de pessoas a sangue frio, sem piedade, sequestrou dezenas deles. Sem contar que essas pessoas estão sendo executadas uma por uma, cada uma por vez, por cada ofensiva que Israel faz a Gaza. Enquanto isso, em Israel, carros estão sendo metralhados, sirenes ensurdecedoras estão sendo tocadas. Existem corpos espalhados por diversos lugares de Israel, de ponta a ponta. E os vídeos que estão circulando pelo WhatsApp e Telegram são chocantes, horripilantes e completamente desumanos. Os céus, neste exato momento, estão em chamas por causa de tantos mísseis, balas que atravessam de um canto a outro, de uma cidade a outra, de uma ponta a outra, horrorizando os cidadãos, destruindo prédios, queimando carros, gerando horror, como também superlotando os hospitais e cemitérios também. O caos, infelizmente, está instalado em Israel desde a semana passada e a tendência não é melhorar, mas piorar. É evidente que seria impossível o grupo paramilitar, o Hamas, montar todo esse esquema militar sem a ajuda de religiosos muçulmanos, que são, na verdade, inimigos ferrenhos do povo de Israel. Então, xiitas e sunitas se unem e se aparelham contra Israel simplesmente porque Alá, o Deus verdadeiro e único do povo muçulmano, quer destruir Javé, o Deus verdadeiro e único dos judeus. Quer destruir Jesus e o tal Espírito Santo. E com isso, eles querem implantar a Sharia, o código de regras e comportamento muçulmano. E para você ter uma ideia, Brasil, esse grupo paramilitar saiu contra Israel com a força de Alá, crendo totalmente nas promessas do profeta Maomé, se baseando principalmente e piamente nas escrituras sagradas do islamismo, o Alcorão, tendo ao lado deles a bênção de seus mentores espirituais, que são os líderes, e tendo a oração de boa parte dos muçulmanos que concordam plenamente com esse genocídio em nome do Deus chamado Alá. Do outro lado da fronteira, nós temos Israel, nós temos também os rabinos, os sacerdotes, e nós temos um povo que reza dia, tarde e noite para um pedaço de muro, orando para um muro, matando galinhas e jogando-a contra a parede para se remirem de pecados. Este povo também diz que fala com um Deus chamado Iavé, o Deus do antigo reino de Israel. E nesse cenário existem os cristãos que estão clamando, orando, rezando para um judeu de 33 anos, morto há 2000 anos, que foi levado magicamente para o céu e nunca mais voltou. E o povo cristão reza desesperadamente para esse judeu voltar, ou pelo menos aparecer. Mas ele resiste. E diante de todas essas circunstâncias, diante de todas essas perspectivas políticas, econômicas, sociais e religiosas, nós temos uma reflexão. Veja que o Deus que supostamente interviu na história de Israel, pelo menos é o que está escrito aqui nesse gibi, chamado Antigo e Novo Testamento, esse mesmo Deus está neste exato momento com suas pernas algemadas, com sua boca atada, com olhos vendados, e o seu poder já não existe mais. Deus está limitadíssimo ao livro sagrado de Israel, e dele, daqui de dentro, Deus não pode sair. Enquanto esse Deus poderosíssimo de Israel não se manifesta, não fala, não se comunica, esse povo, os seus adoradores, os adoradores de Jeová, estão procurando resolver os seus problemas com balas, com bombas, granadas, foguetes, fuzis, drones, kamikazes, mas não com esse livro supostamente sagrado, muito menos com orações, jejuns, penitências, clamores para os céus, porque eles sabem que Deus algum pode escutar as orações deles. O Deus predileto do imaginário de Israel está pouco se lixando se os israelitas estão vencendo ou perdendo, se eles estão atacando ou sendo atacados, se mataram ou morreram, tanto faz como tanto fez para esse Deus imaginário de Israel. Agora, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer por hipótese alguma, você do outro lado que me perdoe se não gostar, mas onde estão os rabinos de Israel neste exato momento? Estão escondidos? Estão tremendo de medo? Estão assustados, acuados, com medo de morrerem para se encontrarem com Jeová no céu? Brasil, fica claríssimo que não tem Deus algum em Israel. Não existem anjos da guarda sobre esse país, apenas superstição. Você do outro lado aí, você pode ler, recitar, você pode acreditar tanto na Bíblia a ponto de colocar um ovo, mas nada do que está escrito aqui ocorrerá. Você pode inclusive buscar as promessas de proteção, são promessas. Deus fez essas promessas de acordo com a historinha de Israel.
Deus fez essas promessas, está todas elas aqui dentro. Então você do outro lado pode buscar todas essas promessas de proteção, de salvação, de livramento divino. Você pode buscar os salmos mais poderosíssimos da Bíblia. Você pode ler o Salmo 23. Você pode decorar, recitar o Salmo 27. Você pode ler o Salmo 34, o Salmo 35, o 37, os Salmos de número 40. Você pode ver o Salmo de número 41, 46, os Salmos de número 51, 57, tudo isso falando de promessa de Deus. O Salmo 67, o Salmo 91, o Salmo 121, 123, o Salmo 127 e 140. Você pode ler todos os versículos de proteção e livramento, salvação e defesa sobrenatural. Mas nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque não existe Deus algum aqui, ali ou acolá. Tudo que você tem ou tudo que você aprendeu não passam de superstição, Brasil. Não passa de crendices, de amuletos, apenas esses amuletos mágicos. E não serve para coisa alguma, porque absolutamente nada do que você acredita funciona na vida real. Por isso eu digo para você sem o menor medo de errar. Deus algum nunca esteve com Israel em momento nenhum de tempo algum, em história nenhuma. Todas as histórias de milagre, de sobrenatural de Israel foram contadas pelo próprio povo. Foram contadas pelos israelitas, pelos nacionalistas, patriotas e ufanistas. Mas nada disso aqui aconteceu, Brasil. O que aconteceu de verdade, você quer saber? O que aconteceu de verdade foi o Holocausto. O Holocausto aconteceu, onde esse mesmo Deus foi incapaz de abrir as portas dos nazistas para o povo sair de lá. A Bíblia, Brasil, é somente um conjunto de histórias absurdas e ridículas para a gente, sem o menor senso crítico, para aquelas pessoas quase analfabetas funcionais. Então se liga com isso. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu espero de todo o meu coração, Brasil, brasileiro, que você possa ter uma ótima reflexão desse vídeo. Eu espero que você tire as superstições e entenda que a terra de Israel não é santa, nunca foi, não será. Não há a menor possibilidade disso. Não existe anjos lá, não existe Deus poderoso lá. O que existe é somente uma guerra política. O que existe é um povo altamente supersticioso que contou uma história para você. E você, como um bobalhão da corte, você acreditou em todas essas histórias. Então tudo quanto está escrito aqui neste livro, como também tudo o que está escrito neste livro aqui, judeus, cristãos e muçulmanos, tudo isso não passa de lenda, não passa de superstição, não passa de histórias. Histórias para boi dormir, Brasil. Você do outro lado foi enganado durante todo esse tempo. Se você não estiver acreditando em mim, coloque em prática. Fala com Jesus. Veja se esse judeu responde a você. Veja se esse Deus de Israel responde você. Mas não vai responder. Veja que o Espírito Santo também não vai te responder. Veja que os anjos desses livros aqui também não vão aparecer para você. E sabe por que eles não aparecem? Não é porque eles não querem. Não é porque você tem pouca fé. Não é porque você tem pouca intimidade, pouca experiência, pouca observância das escrituras supostamente sagradas. Esses deuses não aparecem porque eles não existem, Brasil. Eles só foram criados no cenário político para dominar pessoas, para dominar mentes massacradas e escravizadas pela política, pela economia, pela vida administrativa social. Isso tudo que você está vendo em Israel, na Palestina, essa guerra toda que está acontecendo, não é uma guerra de ateus. Perceba que os ateus não estão lá. Não estão fazendo guerra contra os religiosos, mas é uma guerra de religiosos contra religiosos. Brasil, isso daqui é o mínimo. Isso tudo que você está vendo com seus próprios olhos é o mínimo que a religião consegue nos proporcionar. É apenas isso. A religião é somente um atraso. Alguns atrasados, inclusive, diz o seguinte: nós temos que olhar para Jesus. Mas como é que nós olharemos para o invisível? Para aquilo que não se comunica, para aquilo que não se manifesta, para aquilo que não fala, não age, não ouve? Isso, na verdade, Brasil, só pode ser frase de caminhão, frase de uma mente completamente doutrinada, fundamentalista, fanática, antiquada.
e perturbada pela religião. Então eu peço a você do outro lado, cara, abre os teus olhos com isso. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, tá vendo? São apenas literaturas. Literaturas, lendas, mitos e um mundo místico que não acontece em canto nenhum. Então, abra os teus olhos com isso e espero muito que este vídeo tenha feito um impacto, tenha causado um impacto poderosíssimo na sua vida e lhe conscientizado, libertado você dessas algemas religiosas para que você possa seguir um pouco mais forte, como um ser humano, capaz de discernir o que está na sua frente e a um palmo do seu nariz. Não seja ignorante. Não deixe os pastores e padres persuadirem você. Seja você mesmo. Um forte abraço e eu espero muito ver você no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.